Vamos entender esse assunto. Então, isso aí, a natureza disponibiliza a água e o silocinol vai reorganizar essa água para nós. Aqui nós temos um videozinho de alguns médicos nos falando da importância da água, mas eu vou me ater aqui ao que o Dr. Lair Ribeiro fala nesse vídeo, para não tomarmos muito tempo. Então, olha o que ele nos fala. A água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Então, os resultados que nós vimos foi resultados onde a água efetivamente atuou como remédio. E não sou eu que estou falando isso para vocês, que a água pode ser usada como remédio. Esse cardiologista renomado que está nos falando. Ok? Então, como eu costumo falar, a água ela pode fazer muito mais para cada um de nós. Nós vamos entender isso aqui hoje direitinho. Bom, para que vocês possam entender o princípio, né, de restauração da saúde através da água tratada magneticamente, precisamos entender por que as doenças ocorrem. Tá? Então, nós temos aqui um quadro que ele nos mostra o nosso modo de vida moderno hoje. Vocês concordam que o nosso modo de vida hoje é esse aqui? Poluição dos grandes centros urbanos, poluição das grandes indústrias, o agrotóxico presente nos alimentos, né? E algo que foi introduzido na nossa vida nos últimos 30, 50 anos, né? Algo que eu costumo chamar de geração fast food. Ok? Foi introduzido sutilmente, hoje faz parte da nossa vida, dificilmente nós ficamos sem tal situação. Mas a pergunta é, tornou a nossa vida mais prática, mais rápida, mas será que traz benefício? Então essa é a pergunta. Né? Não traz, a resposta é correta. Então esse modo de vida moderno, ele promove o aumento de radicais livres e acidez no organismo. Essas duas situações são altamente prejudiciais, conforme nós veremos daqui à frente. Essas duas situações, elas promovem então o aumento das enfermidades. Então olha aqui, ó. Vocês concordam que hoje esse quadro aqui é um quadro que nós vemos acontecer a todo momento, se sairmos na rua, se ligarmos com a televisão? Concordam comigo? E esse quadro, ele nos mostra um aumento aqui da hipertensão, da artrite, de derrames, hernias de disco, diabetes, entre outras doenças. Só para vocês terem uma noção. Tem uma estatística que nos mostra que a hipertensão, tá, nos últimos 30 anos, ela evoluiu para um percentual de 39,8%. Mas há 30 anos atrás, esse percentual de pessoas hipertensas no mundo era de apenas 10%. Olha para vocês verem o momento que eu okay? De 10 para 39,8%. Todas as pessoas que nós conhecemos hoje são hipertensas, né? Tem propensão à hipertensão, mas tudo isso tem uma explicação, tem uma causa, e é esse modo de vida moderno que nós estamos levando ali, ok? Por exemplo, nós falamos de 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás, a doença câncer, tão falada até hoje. Para vocês terem uma noção, a minha avó estava tapando a boca dos netos que pronunciava essa palavra há 30 anos atrás. Eu fui muito levei tapa na boca porque eu pronunciado, eu esqueci disso até hoje. Hoje nós saímos ali fora, as pessoas estão falando, nós conhecemos alguém passando por um processo quimioterápico, né? Nós temos medo, as mulheres com medo do câncer de mama, os homens com medo do câncer de próstata. Agora, será que porque ficou comum, nós devemos aceitar o câncer, a diabetes, a hipertensão? Ficou comum, ficou? Então, porque ficou comum, deve ser normal? Não deve, e não é. Tá? Então, vocês vão ver que a causa primária do câncer ela está diretamente ligada aqui com a acidez, o que nós falamos. Esse médico aqui, olha, o Dr. Otto, ele ganhou um prêmio Nobel em 1931 por ter descoberto as duas causas primárias do câncer. Bom, se deram para ele um prêmio Nobel, é porque toda a comunidade científica internacional reconheceu o trabalho dele. E reconheceu que as duas causas primárias do câncer são exatamente essas aqui, olha. A acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Então aqui nós temos
as duas causas primárias do câncer. Lembra que eu mostrei para vocês o problema classe 3? Então agora vocês estão descobrindo que esse problema é sério, tá? E que é reconhecido mundialmente. Os cientistas também, numa pesquisa que demorou 50 anos, eles descobriram que tanto o envelhecimento precoce quanto as doenças são causadas por esse bichinho aqui, olha, o famoso radical livre. Já ouviram falar em radical livre? Já ouviram? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, já leu em alguma revista, né? Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês me explicarem o que vem a ser o radical livre, vocês talvez não saibam, não é mesmo? Então hoje vocês vão entender o que é radical livre, tá? Vai compensar o atraso da minha chegada aqui, essa informação, tá? E vai compensar essa informação para que vocês possam entender e passar para as demais pessoas. Vocês vão gostar que vocês vão entender aqui agora. Então, o radical livre nada mais é do que isso aqui, ó, um átomo isolado de oxigênio. Tá? Por que isolado? Porque esse átomo de oxigênio aqui, ele perdeu o elétron. E aí ele ficou, quimicamente ele fica dessa forma, a expressão química dele é essa, o O duplamente negativo, porque ele perdeu um elétron de uma de suas camadas. Agora, olha a importância de tal situação. Tá? Quando ele perde esse elétron, ele precisa buscar esse elétron de novo, para se estabilizar. Ok? Como que ele vai buscar? Ele vai buscando aqui, olha, uma membrana celular no seu organismo. Então, nesse momento, o radical livre vira um errante dentro do nosso organismo. Buscando o quê? Uma membrana celular enfraquecida. E como que ela se encontra enfraquecida? Quando ela se encontra em acidez. É isso que acontece. E hoje a nossa alimentação é ácida. Ok? Então, a todo momento nós estamos vulneráveis ao ataque do radical livre. Então, é isso que ele faz. Ele vem aqui na membrana celular, ataca essa membrana celular enfraquecida, e aqui está penetrando a membrana celular. Então, ele começa um processo que é chamado de oxidação. Vocês sabem o que é oxidação, né? Ferrugem. Ele começa a nos comer por dentro. Ok? Ele pode estar nos corroendo por dentro do nosso pâncreas, do nosso fígado, rins, corrente sanguínea, ossos. É isso que acontece. Ok? Então, esse processo de oxidação, quando ele se instala, ele nos leva a uma situação como aquela que nós vimos, né? Aquele senhor lá. Ele vai trabalhando, e vai evoluindo de tal forma que aquele pâncreas que produzia insulina, ele para de produzir. Foi inibido de produzir insulina. E aí a pessoa fica diabética. E aí o que acontece? Ela vai para o médico controlar a doença. Né? Mas é a causa. Quem é que está se preocupando em controlar o excesso de radicais livres diariamente? Concorda comigo que é mais importante controlar a causa? Envelhecimento precoce, mutação no DNA, restrição de membranas lipídicas e 140 patologias, ou seja, 140 doenças diferentes, são atribuídas ao radical livre. Ok? Mas o seguinte, nós temos efeitos positivos: imunidade, coagulação, apoptose, cicatrização. Então, para essas situações aqui que são positivas, nós estamos produzindo radicais livres aqui nesse momento. Nosso organismo produz, nós precisamos dele. Então, onde é que está o problema? Por que nós temos efeitos negativos? Pelo excesso. O excesso é que precisa ser controlado. Ok? E vocês vão entender agora como que a água tratada biogeneticamente entra nesse contexto para controlar o excesso. Então, a água tratada biogeneticamente é utilizada para reduzir a acidez, reduzir a hipóxia e reduzir os radicais livres. É isso que ela faz. Tá? Vamos entender agora como. Bom, aqui nós temos uma reação química muito simples, onde vocês vão entender como que a situação acontece. Aqui nós temos a água, como nós conhecemos desde o primário, né? A expressão química dela, H2O. Ok? Bom, essa água, se ela for submetida a um campo elétrico potente, né, uma diferença de potencial, se pegarmos dois fios dessa tomada aqui e colocarmos de um lado e de outro dentro de uma cuba de água, nós vamos dissociar a molécula da água. Nós não sabemos que isso é perigoso. Energia elétrica e água não combinam, né? É perigoso. Então, o que nós podemos fazer para ter o mesmo efeito?
Então nós vamos dissociar a molécula através de um campo magnético potente, que é o trabalho do silocinol. Então, quando nós fazemos a inversão do silocinol nessa água, nós dissociamos essa molécula. Então, ela vai se encontrar agora nessa situação iônica aqui, ó. É a água do mesmo jeito, mas dissociada no íon de hidroxila e no íon de hidrogênio. Perfeito? É água da mesma forma, só que se encontra agora neste estado iônico. Olha que interessante, toda água se chama mineral pela presença dos minerais. Ela tem a concentração de cálcio, a concentração de magnésio, está lá presente. Mas é o seguinte, esse cálcio, esse mineral, ele não consegue se associar com essa molécula de água. Mas quando nós associamos, nós temos um íon, e o íon é negativo. E o mineral é positivo, bivalente. Olha aqui, então o cálcio, que é bivalente, ele vai agora ter o poder de atração em cima dessa hidroxila. Ele atrai para as duas hidroxilas, o magnésio também atrai para as duas hidroxilas, e nós temos a formação do hidróxido alcalino de cálcio e o hidróxido alcalino de magnésio. Quando nós ingerimos a água tratada magneticamente, esses hidróxidos alcalinos, eles são absorvidos pela nossa corrente sanguínea 3 vezes mais rápido, segundo o Dr. Arnaldo Veloso no seu livro. Então nós temos uma alcalinização da nossa corrente sanguínea quando ingerimos água tratada magneticamente. Se estamos alcalinizando a corrente sanguínea, concorda que estamos combatendo a acidez? Ok? Entenderam? Então aqui é um benefício secundário. E o benefício primário que nós queremos é reduzir o radical livre, aquele que promove então a corrosão do nosso organismo. E olha aqui ele de novo. Ó. Lembra que ele é duplamente negativo, porque perdeu a letra? E olha aqui o íon de hidrogênio. Olha que interessante. O íon de hidrogênio agora é positivo. Então ele vai atrair para si 2 íons de hidrogênio, se associa com esses 2 íons de hidrogênio, se transforma em água de novo e é neutralizado. Ao invés de penetrar na membrana celular e promover aquele processo de corrosão, ele simplesmente neutraliza o excesso de radicais livres diariamente. Entenderam, pessoal? Simples, prático e muito eficiente. É isso que a água tratada magneticamente faz. Ok? E aqui nós temos um outro benefício ainda da magnetização da água. Tá? Nesse quadro aqui, olha, nós estamos vendo uma água morta. Vocês sabiam que a água morre? Morre. Água morta, por quê? Porque é o seguinte, a água, para ser viva, ela precisa de 3 ingredientes. Ela precisa estar em constante movimento, ela precisa de oxigênio em abundância, e ela precisa de algo muito importante, luz solar. Tá? Agora imagine a água dessa residência aqui. Ela saiu de uma estação de tratamento que é tampada, concorda? E veio aqui para essa residência onde ela permanece também tampada. Ela não tem oxigênio em abundância, ela não está em constante movimento e não tem luz solar. Então aí ela morre. E como que é a morte da água? Exatamente assim que vocês estão vendo aqui. Ó. Um aglomerado de moléculas, 6 a 7 moléculas, que se juntam ao redor de um resíduo, uma sujeira, um mineral, qualquer coisa. E é chamado de cluster. Ok? Então aqui nós temos um cluster. Esse cluster, esse aglomerado de moléculas, ele é muito grande. Está vendo? Uma bola grande. E aí ele não consegue ser absorvido de forma eficiente pela membrana celular. Então nós temos uma hidratação, não é? Uma hidratação das nossas células não muito eficiente, não que não hidrate. Porque vocês estão vendo ali, olha, que alguns desses clusters estão conseguindo, né, entrar aqui na membrana celular. Mas não é totalmente eficiente. Por quê? Porque as bolas são grandes, igual vocês viram. Quando nós magnetizamos, nós quebramos o cluster. Aqui vocês estão vendo as moléculas todas separadinhas. Então aí nós temos uma hidratação altamente eficiente. Ok? Nós temos uma hidratação completa das células. Se temos uma hidratação completa das células, nós estamos levando mais nutriente para dentro das células e retirando com maior eficiência o lixo tóxico. Dessa forma o organismo melhora, né, o seu trabalho como um todo. Por isso que restabelece a saúde, né, em todas as situações. Bom, eu mostrei para vocês o problema, mostrei como que acontece,
a solução, né, através da água tratada magneticamente. Mas esse vídeo vocês vão ver. Porque nesse vídeo nós temos aqui a explicação científica. Nós temos aqui o pesquisador nos mostrando, né, como que acontecem os benefícios do ponto de vista científico. Ok? Então vamos prestar muita atenção aqui no Dr. Geraldo Balieiro, que vai nos explicar direitinho como que tal fato acontece dentro do organismo. Sobre a Timol, me impressiona muito. É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então eu gostaria de convidar ao palco o Dr. Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Dr. Geraldo. Bom dia. Meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui nesse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos, que já foram nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então, eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP e da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu. Eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp em Jabuticabal, fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia, tá? Fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp de Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina, uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Nós avaliamos, então, hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, do que é uma resistência dos ossos. Então, interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né? É um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato, houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá? A nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue, ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá? Principalmente por causa do sódio, que eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme havia já comentado com vocês. Bom, esse é um resultado muito interessante, né, pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né, que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige.
Só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH, o que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo laminante. Reduziu o sódio mais uma vez, reduziu triglicérides, tá? Aqui no perfil bioquímico sérico das vacas, reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá? Água convencional, aqui água tratada. No animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E as triglicérides reduziu, colesterol reduziu, glicose reduziu. Mas aqui muito próximo, que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Densitometria óssea, né? Que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico, né, para pequenos animais, e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui então com a densitometria? Né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou, foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação. Né, o que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, que foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias, já tem diferença significativa e ela vai aumentando maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar aqui a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Esse último resultado aqui, ó, ele chamou a atenção de toda a comunidade científica internacional. Esse estudo foi apresentado no Congresso de Anápolis no ano passado, e agora houve um convite para ser apresentado no Congresso lá em San Diego, na Califórnia, em novembro. Tá? Já com o objetivo de que a água tratada magneticamente é preventiva à osteoporose. Só para vocês terem uma noção. Tá? O alcance que nós estamos tendo agora através desse estudo. E realmente foi o que aconteceu. Né? Nitidamente dá para nós percebermos aqui que os ossos realmente estão mais esbranquiçados e o estudo comprova tal situação. Tá? Então todos aqueles que fazem uso de água tratada magneticamente estão prevenindo algo que todos nós poderíamos ter no futuro, que é a osteoporose. Então só por esse resultado, né, já valeria em muito, né, a utilização da água tratada magneticamente. Mas olha os demais resultados que ele nos falou que aconteceram aqui durante o estudo. Neutraliza o excesso de radicais livres, aumenta o teor de oxigênio no sangue, e aqui está vermelhinho, porque quando nós aumentamos o teor de oxigênio no sangue, nós estamos combatendo a hipóxia, que é aquela causa primária do câncer, que nós falamos anteriormente.
Quando nós deixamos o sangue mais ao caminho, estamos também prevenindo, né, a outra causa primária do câncer, que é a acidez. Ok? Reduz o triglicérides, também foi mostrado, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea e aumenta a densidade mineral óssea. Então, quando fazemos uso da água tratada magneticamente, todos esses benefícios acontecem. Por isso que eu falei para vocês que todos nós precisamos. Todas as pessoas que nós conhecemos precisam também. Por isso que todas as pessoas hoje têm que fazer uso, né, de algo simples, mas que restabelece a saúde. Beber uma água tratada magneticamente. Bom, por esses estudos que foram feitos, nós tivemos aqui o reconhecimento agora do tratamento com correção magnética da água. Tá? Um reconhecimento que foi dado aqui pelo Congresso Nacional, onde assinaram 334 deputados e 3 senadores. Olha o que esse documento diz. A Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas de Saúde do Congresso Nacional, em suas atribuições de reconhecer sistemas terapêuticos e diagnósticos idôneos, atuando no escopo da legislação e difusão dos mesmos, em favor daqueles que possuem embasamento científico, adotadas pela Comunidade Internacional de Saúde, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, declara oficialmente o reconhecimento da idoneidade da empresa Timol Limitada, como única cumpridora das normas e exigências dessa instituição, por adotar um sistema como método de tratamento com correção magnética da água, como sistema como método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência cientificamente comprovada. A Timol é a única empresa no mundo que desenvolveu um estudo científico, tá, que são os resultados da água tratada magneticamente. Não tem nenhuma outra empresa no mundo que fez isso. E é por isso que coube, então, a nossa empresa, né, a um documento, como recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde, que compõe o acervo dos médicos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. Assim, o deputado Giovanni Gerim, que é o presidente da comissão, que é o presidente da Frente Parlamentar, e o Dr. Márcio Monteiro, que é coordenador nacional. Mais 334 deputados e 3 senadores. Então, para vocês verem aí, né, o embasamento que nós temos hoje para desenvolver o trabalho sobre o produto que todos precisam. Tá? Isso aqui é muito importante. Se você não tem o objetivo de curar doenças, tá? A água tratada magneticamente aqui, atuando como uma coadjuvante no nosso organismo, ela restabelece a saúde. Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida?